Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando nessa segunda-feira para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente trazer esse giro de notícias do Mengão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, jogaram ontem, domingo à noite, no Maracanã, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, com 54.550 torcedores presentes no Maracanã. Desses eram 51.341 pagantes, que proporcionaram uma renda de R$ 3.222.755. A partida para o Flamengo ganhou uma nova conotação quando, na tarde de ontem, domingo, o Cruzeiro, até então líder do campeonato, foi derrotado pelo Ceará em pleno Mineirão por 2-1, abrindo assim a possibilidade do Flamengo virar líder do campeonato com um jogo a menos caso ganhasse do Atlético Mineiro. Sobre a partida de ontem entre Flamengo 1, Atlético Mineiro 0, faremos agora uma análise fria, rápida e também objetiva sobre o que foi essa partida com esse resultado. O Flamengo foi a campo em seu time titular, com os retornos de Alan e Plata, e pela primeira vez depois de muito tempo com Matias Vinha assumindo a lateral esquerda do Mengão. Outra novidade foi Luiz Araújo, que ficou no banco, ele que vinha sempre atuando de modo sistemático no time do Flamengo. Todos nós sabíamos que não seria um jogo fácil, e não foi. O Atlético Mineiro foi mais um time que se acovardou, baixou as linhas e jogou com chutões para a velocidade do Rony. E o Hulk, um mero cobrador de bolas levantadas na área do Flamengo. O Flamengo terminou a partida com 61% de posse de bola, tendo muita dificuldade em penetrar na defesa adversária, principalmente pelo meio de campo e pela entrada da área, como já tinha sido observado também assim diante do Bragantino. E, novamente, na bola parada, mais uma vez, a qualidade incontestável de nossos zagueiros, dessa vez com Léo Ortiz, decidiu a partida com uma cabeçada que mais parecia um chute a gol. Um golaço realmente. Alguns jogadores do Flamengo mereceram um destaque, como Léo Ortiz, Léo Pereira, Matias Vinha, Jorginho e Everton Araújo, que entrou no segundo tempo no lugar do Alan, que já estava amarelado e que corria o risco de ser expulso. Esses jogadores fizeram a diferença, principalmente Jorginho, que comandou o meio-campo, desfilando muita categoria com a camisa do Flamengo. A partida de ontem não era uma partida para fazer placar, e sim uma partida para fazer 3 pontos, e assim foi feito. Muito diferente da próxima partida, quinta-feira, contra o próprio Atlético Mineiro. Aí sim, uma partida para se fazer placar e saldo de gols para ir para a segunda partida, o jogo de volta, com uma vantagem, tirando o adversário da zona do conforto. Vitória merecida do time que quis ganhar a partida sempre, contra um time acovardado que jogou sempre por uma bola, esperando um erro do Flamengo. A partida também trouxe prejuízos para o Flamengo, com os cartões amarelos recebidos. Pedro e o Wallace tomaram seus terceiros cartões amarelos e estão fora da partida contra o Ceará domingo, aqui em Fortaleza, contra o Ceará. Ceará que venceu o Cruzeiro e que possibilitou o Flamengo, ao vencer o Atlético Mineiro, assumir a liderança do campeonato de forma isolada com um jogo a menos. Agora o Flamengo vai para Fortaleza sem os dois
Pedro e Wallace, mas ainda levará 4 jogadores pendurados pelo cartão amarelo. São eles Pulgar, Léo Pereira, Jorginho e agora Alan, que também ficou pendurado com o cartão que tomou ontem diante do Atlético Mineiro. Depois da vitória, nada de folga. O time se reapresenta hoje, segunda-feira, onde inicia a preparação para a partida novamente contra o Atlético Mineiro na quinta-feira, agora pela Copa do Brasil. O Flamengo, para essa partida, deve ganhar os reforços dos 2 laterais esquerdos, Ayrton Lucas e Alexandro, ambos lesionados e ambos laterais esquerdos, né? Lembrando que o Flamengo, além de líder, tem o melhor ataque da competição com 30 gols, tem a melhor defesa com 6 gols, com menos gols tomados 6, tem o maior número de vitórias 11, tem o menor número de derrotas 2, pois o número retrata, sim, bem o grande momento do sistema defensivo do Flamengo, que só para vocês terem uma ideia, dos 16 jogos que o Flamengo já fez no Campeonato Brasileiro até aqui, em 11 jogos o Flamengo não tomou gols. Isso mostra o quanto que a nossa defesa é boa, o quanto que a nossa defesa supera as expectativas. Os jogadores Saul e Emerson Royal, novos contratados do Flamengo, foram apresentados ontem no Maracanã à torcida do Flamengo antes da partida. Para amanhã, terça-feira, espera-se a chegada do outro reforço. O atacante Samuel Lino chega amanhã, terça-feira, dia 29. É esperado hoje, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu, o meio-campista Nicolás de la Cruz, que foi liberado pelo clube para passar o final de semana no Uruguai com a sua família. Então, de la Cruz deve se apresentar normalmente hoje, junto com o restante do grupo, logicamente que ele que está entregue ao departamento médico. Faltam 3 jogos para o Flamengo encerrar a participação no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Falta o Ceará no próximo domingo fora, o Mirassol passando esse domingo que vem no outro, em casa do Maracanã, e falta o jogo atrasado contra o Sport de Recife, em Recife, jogo que foi adiado desde quando o Flamengo já tinha ido para as disputas da Copa do Mundo de Clubes. Outra constatação boa que a vitória de ontem sobre o Atlético Mineiro trouxe para todos nós rubro-negros foi a confirmação da recuperação do lateral esquerdo Matias Vinha, que jogou praticamente toda a partida diante do Atlético Mineiro, sendo substituído no finalzinho pelo zagueiro Cleiton, que entrou e deu conta do recado, né? É isso aí. Então, uma vitória contundente, uma vitória maiúscula, uma vitória de quem realmente briga pelo Campeonato Brasileiro. O Conselho Deliberativo do Flamengo tem reunião convocada para amanhã, para o dia 30, quarta-feira, onde será votado o novo patrocínio das costas da camisa, que será da empresa Apivida, empresa cearense, que pagará por 3 anos de contrato, 72 milhões de reais, 24 milhões por cada ano. Essa reunião do Conselho Deliberativo marcará a primeira vez no Conselho que será adotado a votação de maneira híbrida, tanto presencial quanto virtual. É um avanço, né? Precisamos avançar em outras situações também lá no Conselho Deliberativo. O basquete do Flamengo, que se apresenta agora em agosto, já definiu todo o seu elenco para a temporada 25-26, que se iniciará com as disputas do Intercontinental de Clubes em Singapura. O Flamengo que busca aí o tricampeonato mundial. Conheça agora todo o grupo, todo o elenco formado do Flamengo para essa próxima temporada. Armadores Alexei e Barali, ala armadores Alex Negrete e Daniel Aniani, os alas Cheque Johnson, Gui Deodato e Jonatas Luiz, os alas pivôs Camis e Caio Gonçalves e os pivôs Juan Miranda e Wesley Castro. O sub-20 do Flamengo entra em uma semana decisiva, pois na quarta-feira
às 15 horas, jogando na Gávea, enfrentará o Cruzeiro em jogo único pelas quartas de final do Brasileiro da categoria. O Sport TV vai transmitir a partida ao vivo para todo o Brasil. Para variar, o público de mais de 54 mil torcedores de Flamengo e Atlético Mineiro foi o maior público da 17ª rodada do campeonato, seguido de Cruzeiro e Ceará com 52 mil e de São Paulo e Fluminense com outros tantos. O menor público registrado na 17ª rodada foi da partida entre Mirassol e Vitória, com quase 4 mil torcedores presentes. Meus amigos, existe também a expectativa para hoje ou nos próximos dias do anúncio por parte do Flamengo da contratação do meia colombiano Jorge Carrascal. Tudo encaminhado, tudo acertado, só falta anunciar. Vamos esperar, que pode ser até que seja hoje, segunda-feira. Para terminar, eu deixei para falar nesse assunto no final, justamente para demonstrar a minha indignação com a situação. Que arbitragem lamentável do senhor Ramon Abate Abel ontem na vitória do Flamengo contra o Atlético Mineiro. Lamentável que o senhor Ramon Abate Abel, um árbitro de Copa do Mundo, tenha tido esse tipo de postura. Mas é só isso que vamos falar. Meus amigos, essas são as notícias do Flamengo nessa segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. A gente vai ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.